Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar sobre combate ao racismo. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui a participação da secretária de combate ao racismo da CUT de São Paulo, a Rosana Aparecida da Silva. Bom dia, Rosana, tudo bem? Bom dia, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu, Rosana? Obrigado pelo convite. Conosco aqui também conversando, o nosso diretor Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Gerson. Bom dia, Rosana. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, trazer um pouco da sua sabedoria para que os nossos comerciários e os comerciários de todo o Brasil, né? Que agora o nosso programa está chique, vai se expandindo, né? Cada dia que passa. Bom dia, comerciário, comerciária. Infelizmente, comerciário, não deixe de lutar, porque a coisa está feia, mas a gente vai vencer, hein? É isso aí, mobilização e união para combater aí esse pacote de maldades do governo Temer para os trabalhadores, né, Arruda? Realmente. A gente vai dar informes aqui, né? Na semana passada nós já tivemos uma grande manifestação, no dia 15 nós tivemos uma grande manifestação. Semana passada iniciou o trabalho, né, do movimento do Comitê Permanente contra as Reformas da região, o Acorda Povo, né? Isso. Os comerciários, os trabalhadores de toda a região estão recebendo aí, né, na porta de fábrica, na porta da empresa, na rua, no calçadão, um informe Acorda Povo com as principais mudanças aí que podem ocorrer caso a reforma da Previdência seja aprovada, a posição, né, dos sindicatos, dos movimentos sociais, uma série de entidades contra as reformas previdenciária e trabalhista. E é importante ficar vigilante, né, acompanhar no site do sindicato, acompanhar nas redes sociais do seu sindicato, das entidades. Tem agora um endereço meaposentar.com.br que você pode visitar, acompanhar tudo o que está acontecendo aqui na região, na luta contra as reformas. Pode fazer também, Arruda, lá tem uma calculadora, né, o cálculo de como fica a sua aposentadoria caso as reformas sejam aprovadas. Você vai ver, assim, que absurdo, qual é a diferença, né, nessa tentativa do governo de fazer com que o trabalhador se aposente só a partir dos 49 anos de idade para ter aposentadoria integral, a partir dos 65 anos de idade, igual para homem e para mulher, vai fazer com que a maioria das pessoas nem mesmo consiga se aposentar. Faça o cálculo lá, o endereço é meaposentar.com.br, né? O nome completo lá do site do comitê é "Se a reforma passar, não vou conseguir me aposentar", porque é isso mesmo, meaposentar.com.br. Veja lá as notícias da região a respeito da grande mobilização, a preparação que agora começa por dia 28 de abril. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Mas vamos falar aqui a respeito, né, da área de atuação da Rosana. A Rosana que começou a militância no movimento negro em 1992, é isso, Rosana? Isso mesmo. Como é que foi esse início militante? Como é que começou? Então, nós começamos a militar, 5 mulheres negras. A gente se encontrava numa oficina que tinha todo 8 de março para discutir a questão racial. Existia o mundo das mulheres, e aí a gente começou a entender que a gente ia se reunir fora daquele contexto, e aí começamos a nos reunir fora, discutir a questão racial, falar dessas desigualdades, a questão das mulheres, e aí formamos uma entidade que chama Negracim, que é o Movimento de Mulheres Negras de Santo André, e aí nós começamos a militar no Movimento de Mulheres Negras para discutir a questão racial, e logo após já fui para o sindicato da FUSE, mas também militar a questão sindical. Então, comecei paralelamente no movimento negro e no movimento sindical, quase juntos. Quase juntos, mas a militância, o movimento negro começou antes, né? Começou antes, começou bem antes. E como é que foi se organizar fora de uma iniciativa sindical ou de um outro movimento já pré-existente? É bem mais difícil, né, Rosana? É mais difícil, porque você tem que... no primeiro momento você quer discutir tudo, né? Você começa a ver o preconceito, a discriminação racial, só que em vários espaços. Aí depois você tem que definir, não, vamos tocar a questão da mulher, a questão da juventude, vamos focar em algumas coisas. A gente começou a ter leitura, fazer formação, reunir outras mulheres, aí tiramos para ir nos bairros próximos de periferia, onde a gente identificou que tinha mais mulheres negras para conversar com as mulheres. Então a gente começou uma ação mais pontuada, mas assim, nós mesmos, tirando xerox, fazendo vaquinha, fazendo rifa, para poder militar e ter dinheiro da condução, de construir algumas coisas, fazer chá, e aí fomos nos organizando nessa linha.
E como é que foi, naquele momento, como é que era a discussão sobre racismo em 92, dá para traçar um paralelo com o que é hoje? Era diferente, era a mesma coisa? Não, é bem diferente. Acho que em 92 a gente começava uma coisa que não era dita, né? O racismo era um racismo velado, o racismo não existia, você que está sendo racista, então era muito difícil de identificar, era muito natural para nós negros naquela época, em 92, sofrer o racismo e não discutir. Aquilo era normal, não. Aquilo era para negro, aquilo era para branco. Santo André tinha um clube, o tênis clube de Santo André não entrava negros, 1º de maio não entrava negros, mas para a gente era normal, assim, era. E aí depois você começa a militar, você começa a ler, você começa a ver as outras lutas, você começa a fazer uma recuperação do movimento negro nos anos 70, quando forma o movimento negro unificado, aí você vê, não, a gente tem que transpor essas barreiras, a gente tem que mostrar que esse racismo existe e de que forma que a gente vai lutar. Agora, hoje com as grandes mídias, com a internet, as pessoas falam assim, nossa, mas o racismo não está mais hoje. Não, o racismo sempre existiu, agora ele não é mais escondido. Né? Você pega em 92 os nossos filhos, sobrinhos, os parentes nossos, eles estão dentro dessa questão, não, quer dizer, de não aceitar o racismo. Então ele questiona, ele assume o seu cabelo, assume a sua roupa colorida, assume a sua história, que nem a questão da capoeira, do pagode. Quando na 92 pagode era coisa de vagabundo, capoeira era de maloqueiro, a questão de matriz africana, Deus me livre, né? Então hoje não. Hoje você entende que a religiosidade, a história da matriz africana, a história de África, diáspora, você entende isso. A questão da capoeira é uma questão de cultura, é a questão de uma arte negra, tanto que é patrimônio histórico do Brasil hoje. Sim. Então hoje você consegue fazer esse contraponto e também esse racismo que é velado, hoje você já não aceita mais. Você questiona na escola, você questiona em todo lugar, no ônibus, na rua, a polícia, né? A gente está questionando e está ampliando essa discussão. E aí você tem as jovens negros e as negras hoje que passam na universidade. A negra que passou na USP foi em primeiro lugar, foi uma jovem negra. Você tem médicos formados pelo FIES, pelo ProUni. Então você tem hoje a questão dos jovens negros mais na universidade. Qual é o nosso papel? É manter esses jovens lá e dar condições para eles. Acho que aí a gente consegue avançar nessa questão racial. Agora vamos falar um pouquinho, como é que aconteceu a sua chegada para a Secretaria? Como é que você chegou à Secretaria de Racismo, de Combate ao Racismo da CUT? Antes, Rosana, me permite, eu quero convidar o telespectador, a telespectadora, o internauta que está nos assistindo através da internet, seja no site do Secor ou no site da TV, a participar do programa. Você pode participar através do WhatsApp, é o 981420208, 981420208, ou também mandar sua mensagem através do site da TV, tvosasco.com.br. Você manda para a gente aqui ao vivo a mensagem para a gente colocar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, sua pergunta aqui para a nossa convidada. Mas explica para a gente como é que do movimento negro, da atuação sindical, você é da área da educação em Santo André, né? Isso. Como é que foi chegar à Secretaria de Combate ao Racismo da CUT? Então, eu sou agente de organização escolar do Estado de São Paulo, que é antigo inspetor de aluno. Eu fui diretora da minha região, da macro-região do ABCD, pela FUSE, aí hoje eu estou na Secretaria da FUSE, sou diretora da capital do Rio Grande de São Paulo, e meu sindicato é afiliado à CUT, e a CUT já tem um trabalho desde o seu início no combate à discriminação racial. A gente tinha as comissões de combate ao racismo. O Vicentinho, ele foi o primeiro presidente negro da CUT, ele foi o fundador do INSPIR, que é o Instituto Internacional de Promoção da Igualdade Racial, que é formado por várias centrais sindicais, e essa comissão da CUT, ela tinha muita força dentro da CUT, né? Fez grandes marchas, Zumbi mais 10, Dandara pela Vida. Então, assim, essa comissão de combate ao racismo da CUT, ela foi se fortalecendo, foi avançando a discussão da questão racial dentro da CUT, e se houve a necessidade de ter uma secretaria que, de fato, combatesse a discriminação racial sem ser uma comissão, para ampliar essa discussão dentro dos sindicatos e ter um retorno, né, de como que a gente trabalha a questão racial dentro dos sindicatos. Então, acho que essa história do movimento negro dentro da CUT, ela foi muito forte e é forte até hoje. Por isso que combinou nessa questão da secretaria. E eu já participava da comissão da CUT de combate ao racismo, e aí foi essa minha ida
para ser a primeira secretária de combate ao racismo da CUT de São Paulo. Então não é só a secretaria recém-criada, você também é a primeira secretária de combate ao racismo. E quais são os grandes desafios da pasta? E aí, importante lembrar que só a CUT que tem uma secretaria de combate ao racismo. Os sindicatos outros não têm. As outras centrais não têm. Eu acho que o grande desafio nosso é a gente conseguir implementar as cláusulas de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo nos sindicatos, nas suas convenções, e essas cláusulas serem de fato implementadas. Porque quando a gente fala da gente incluir os jovens negros que façam universidade, que entram no mercado de trabalho, mas também que eles se mantenham nesse mercado de trabalho com salário igual, direito igual com o trabalhador negro e não negro. Então, essa que a gente faz essa grande discussão. A gente faz formação, a gente faz publicações, a gente faz vários debates com os nossos parceiros da Comissão de Combate ao Racismo, para poder integrar dentro do seu sindicato essas cláusulas e fortalecer a discussão racial do sindicato. Porque é no RH que está lá, o chefe de setor que está lá, e tem que entender que o negro é igual, é um trabalhador como outro qualquer. Às vezes ele tem muito mais escolaridade, ele tem muito mais cursos, mas ele é tratado de forma desigual, com salário mais baixo. Você pode ver qualquer estatística que a gente tem nessa questão racial. Quer dizer, para além da luta, né, para o combate ao racismo no geral, ainda tem uma tarefa que é de conscientização interna dentro dos próprios sindicatos. Sim, né? Sim, principalmente. Para cavar aí espaços e igualdade dentro do próprio movimento sindical. Sim. Tem esse trabalho, a gente tem que trabalhar, porque assim, não, eu não sou racista, não estou dizendo que você seja racista, mas você tem que ter pessoas negras que estejam dentro do seu meio, assim, a gente que tenha a condição de trabalho, que sejam contratados, que sejam secretários, que estejam num cargo de chefia, que não estejam só na limpeza. Né? Ou naquele cargo que você está lá atrás do atrás, você tem que estar na visibilidade. Nós somos mais de 50% da população, então essa pessoa tem que estar integrada dentro dos espaços. A pessoa começa a se justificar, não, eu não sou racista, a gente já fica com o pé atrás, né, Ruda? Você tem que justificar alguma coisa, está errado, né, Ruda? Agora, a participação dos negros nas atividades, no movimento sindical, ela vem ganhando mais força agora, mais discussão, mas é sempre mais difícil para a mulher negra, né? Sim, que nem assim, nós temos as mulheres negras, elas estão nessa escala de desigualdades, elas estão lá no fim da pirâmide, né? Então ela está no subemprego, no trabalho que é mais precarizado. Então a gente tem que trazer essas mulheres para dentro do sindicato, fazer a discussão e também fortalecê-las para poder manter. E aí a gente tem a Secretaria de Combate ao Racismo e a Secretaria de Mulheres. Então a gente faz a Secretaria de Mulheres. A gente tem mais mulheres negras na Secretaria de Mulheres e mais homens negros na Secretaria de Combate ao Racismo. Então a gente tem que fazer essa parceria. A gente faz essa parceria, né, de discutir a questão das mulheres negras na Secretaria de Mulheres e também discutir a questão do mundo do trabalho na Secretaria de Combate ao Racismo. E fortalecer essas mulheres na luta, na discussão, porque tem filho, tem marido, são arrimo de famílias, as firmas, as empresas geralmente aquelas que mais fecham. Então você tem que fortalecê-la na luta para ela poder se manter e levar essa discussão para o seu local de trabalho. Ok. Rosana, Ruda, eu pedi licença, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. Continue ligado no TV Secor e lembre-se, você pode participar, 981420208. Fique ligado. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando aqui com a secretária de Combate ao Racismo da CUT São Paulo, Rosana Aparecida da Silva, junto aqui com o nosso diretor, o Arruda do Secor. Rosana, no primeiro bloco nós falamos a respeito aí do momento do racismo no Brasil, né? No Brasil e talvez no mundo. A gente vê aí um aflorar muito mais intenso, né? Uma exposição muito mais intensa do racismo por conta das redes sociais, ou é impressão isso? Não, acho que está mais aflorado. Acho que aqui, como meio de comunicação, a rede social hoje, as pessoas colocam, se expõem mais, ela se identifica, fala a sua referência. Os racistas, as pessoas que têm preconceito e discriminação, estão dizendo o que elas querem, né?
tanto que várias atrizes negras elas foram ofendidas, foram xingadas pela internet, hostilizadas. Então a gente tem a rede social tem esse lado que é ruim, dessa utilização, mas também a gente tem como se defender, identificar de fato que são os racistas, né? E acho que e o movimento negro ele tem mais visibilidade que a internet hoje do que tinha antes. Nós não estamos no meio de comunicação, mas a gente se move, a gente se comunica, a gente cria ações. Sábado agora aconteceu uma marcha contra o genocídio, quer dizer, então a gente se movimenta, mesmo que as grandes mídias não falem, a gente utiliza essa rede social, as redes comunitárias, para falar do racismo, falar da discriminação racial, fazer formação e trazer essa juventude para discutir essa questão racial e se fortalecer para se combater esse racismo. Acho que a gente tem um lado ruim, mas tem um lado que é bom da comunicação, da socialização dos negros e as negras dentro das mídias. Agora, nos últimos anos, né, sobretudo nos últimos 12, 14 anos, foram criados alguns mecanismos para combate ao racismo. A legislação ela ficou mais dura, mas ela é aplicada? É possível se combater de fato com a lei? Então, a gente tem a legislação, ela ficou mais dura. Eu vou dar um exemplo. A gente tem a história da África nos currículos escolares. Ela tem uma lei que ela já vai para 11 anos. Ela só não ajuda a existir porque o movimento negro está em cima, ele bate, ele faz, não deixa acontecer. Alguns professores já aplicam, faz por conta própria a questão da história da África. Você pega a lei do racismo. Racismo é um crime sem fiança. Sem fiança. Você vai lá, o delegado recebe essa denúncia, mas ele faz como se fosse injúria. Então ele libera a pessoa que ofendeu e libera. Então precisamos até essa mudança de quem recebe quem faz esse boletim de ocorrência, para ele identificar de fato que é racismo. Isso que está faltando. Quer dizer, então a gente tem vários bloqueios para não identificar, para dizer que não foi racismo. Nunca é racismo. Ele xinga, ele ofende, mas nunca é racismo. No dia 21 de março, que foi Dia Internacional do Combate à Discriminação Racial, uma mulher negra estava no ponto de ônibus em Belo Horizonte, por causa do seu cabelo black, um advogado passou lá e xingou. Essa negra, xingou por causa do cabelo dela e bateu nela. Quer dizer, um advogado. Um advogado, não é qualquer pessoa. Aí ele tentou fugir, o que foi impressionante, a população não deixou. A população cercou o táxi que ele estava e não deixou esse táxi sair enquanto a polícia não chegar. Né? A polícia chegou, atuou esse cidadão e depois ele pagou a fiança de R$1.000 e foi embora. Quer dizer, é um crime que não tem fiança. Como que o delegado recebeu? Não, foi injúria, eu vou dispensar esse cara. Então a gente tem várias coisas que a gente tem que lutar ainda por esse entendimento. Impressionante, né, Arruda? O que imaginar uma pessoa que fala uma besteira dessa, um advogado fala uma besteira num táxi? Na realidade, meu companheiro Jefferson, está cheio desse tipo de gente, né? Já começa o desrespeito na hora que da discriminação do negro, do índio, porque foram os primeiros habitantes praticamente, o índio, depois veio os negros, que deram o seu suor, que cresceram o dono de engenhos, e de repente até hoje não foi sancionada uma lei que tenha sustentação para que defenda o negro de algumas situações dentro do país, né? Infelizmente, não sei porquê, as leis que são aprovadas no Brasil, parece que aprova, mas não tem força nenhuma, entendeu? E aproveitando aqui a oportunidade, eu trago aqui uma nota de pesar em nome do nosso presidente, nossa diretoria, para as famílias do companheiro Tião Cardoso, né, que veio a falecer essa semana, e também o companheiro Jairo Isidoro, né, que também veio a falecer. Quer dizer, a CUT e o movimento sindical perderam duas pessoas que realmente lutavam para que cada dia melhorasse um pouco para o trabalhador e até para o movimento sindical. Mas, infelizmente, que Deus a conforte essas famílias, né, e dizer que esse pessoal foram pessoas lutadoras que vão ficar para sempre na nossa memória. Tá?
Isso aí, obrigado, Arruda, pela lembrança. Né? Nesse momento difícil que o país atravessa, perdemos aí dois grandes companheiros de luta combativos aí, né? Olha, já chegou aqui a primeira participação através do WhatsApp. Quem mandou, infelizmente, não deixou nenhum nome para identificação, mas aqui, ó, trabalhei 4 anos de motoboy, fui em centenas de prédios em São Paulo e nunca vi uma recepcionista negra. O racismo no Brasil é o pior do mundo, pois ele exclui as pessoas. Em outros países, apesar de ter racismo, você vê médicos negros, advogados, etc. Essa questão da formação realmente ainda é complicada no Brasil, né? De espaços de igualdade para o negro no mercado de trabalho, Rosana. De fato, mas assim, o que eu falo? Os outros países têm cotas, as pessoas aceitam as cotas raciais. Aqui, quando você tentou emprego, você fala das cotas, você teve uma grande campanha de desconstrução das cotas, dizendo que era a favor, diz que que as pessoas não precisariam estudar para ter essas cotas. Por quê? A gente ouve de tudo, ouve racismo de tudo, reverso, qualquer coisa. É mimimi, é vitimização, isso. Né? Quando você vê os filmes americanos, você acha que lá tem muito negro. Nos Estados Unidos não chega, acho que é 16% de negros nos Estados Unidos. Aqui nós somos 52%. Lá, implementadas as cotas, tem que ter cota para tudo. Entendeu? Tem que ter as cotas raciais. Aqui não. Então, essa que é a grande diferença. Nós temos que aceitar, como ele disse, as leis aqui são implementadas, mas não são cumpridas. Então, se a gente tiver as cotas de fato implementadas, você vai ver os negros nos cargos, na recepção, nos bancos, você não vê atendente, nos caixas você não vê os negros. Quer dizer, então, onde os negros quando você tira aquele anúncio, lembra? Lá atrás tem que ter boa aparência. Nós conseguimos tirar isso, mas eles ainda continuam utilizando... Na cabeça das pessoas... Ainda está enculturado isso. Então, vamos deixar quem é do tom de pele mais claro na frente, vamos colocar o de mais escuro lá atrás. E essa que as pessoas têm dificuldade de entender o que é política de compensação. Né? A cota é uma política de afirmativa, mas é também de compensação. Sim, mas de compensação. Por um histórico de desigualdade desde 1500, né? Que a exploração do trabalho escravo negro no Brasil. E é uma compensação. Enquanto as faculdades não tiverem 50% negros, faculdades de medicina tiverem 50% negros, 50% branco, as cotas vão ser necessárias. Depois, a hora que for igual, a gente discute o fim das cotas. Outra coisa. Aí talvez a cota, né, pela questão econômica, social. Isso. Mas nesse momento ela é uma política necessária, né, Rosana? Necessária. Tá certo. Agora, talvez se torne ainda mais necessária nesse conjunto de coisas que vem acontecendo no país, né? A aprovação da terceirização, o caminhar aí da votação da reforma da Previdência, que afeta sobretudo o trabalhador e principalmente as trabalhadoras negras, né? Que são sempre a base aí, mais fraca da pirâmide, é isso? Isso. A gente, com essa legislação que vai ter agora, a gente vai ter um grande retrocesso, né, para todos os trabalhadores, inclusive os negros e as negras. Porque se você já não é reconhecido com a mão de obra com trabalho igual, direito igual, com a terceirização vai ficar pior ainda. Porque assim, aí esses cargos específicos para a população negra, né? E aí a gente teve um site racista, não sei quem que pegou lá, dizendo agora os negros vão estar empregados, que eles vão trabalhar no terceirizado. Já tem alguns racistas falando isso. Quer dizer, então a gente tem que lutar com esse retrocesso. Acho que a população, quando a gente vai para a rua, discute a terceirização, faz as grandes mobilizações, a gente tem que entender que a gente está lutando para todo mundo, né? E aí as pessoas têm que 2018 está aí, né? Vamos dizer na urna como é que a gente quer mudar isso, né? E aí não tem outro jeito. Golpe em cima de golpe, nós estamos sofrendo todos os dias, né? Pois é, o momento de dar resposta é 2018 nas urnas, né? Sem política, a gente vive uma democracia e tem que exercer o voto e a participação política com consciência para combater tudo que está aí, né, Arruda? Justamente, eu não entendo, rapaz, os nossos eleitores. O pessoal apronta, e na época das eleições, as mesmas pessoas que aprontaram são eleitos, né? Eu acho que falta um pouco de desculpa se eu estou magoando alguém, um pouco de cultura, um pouco de sentimento. Se não tiver sentimento consigo mesmo, tenha sentimento com as famílias, com seus filhos, mas que saiba a quem
depositar o seu voto, saiba quem possa dar aquela confiança, né? Então, eu acho que falta muito ainda para que a gente chegue a uma excelência no nosso país, né? Porque, infelizmente, está complicado. Isso aí. Arruda, Rosana, obrigado pela participação. Infelizmente chegou ao fim o nosso tempo aqui no programa TV Secor. Quero convidar os comerciários, todos os trabalhadores a continuarem mobilizados contra as reformas, né? Dia 28 aí nós vamos ter uma greve geral com a participação do Secor e de todos os sindicatos da região. Confira no site do secor.org.br todas as informações a respeito do que está sendo organizado. Também no site que eu falei aqui no início do programa, meaposentar.com.br. E você já sabe, não fique só. Fique sócio, confira tudo sobre o seu sindicato no site secor.com.br. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.